pela morte dessa cantora, Marília Mendonça, né? Num acidente aéreo, num acidente tão trágico assim. E isso mexe, né, com a gente, né? Porque, né, como todas as reportagens disseram, alguém tão nova, não com um futuro brilhante, não com um presente brilhante, né? Ela está no melhor momento da vida dela, somente 26 anos, ainda filho pequeno. Então, nós somos formadores de opiniões. E às vezes as pessoas ficam perguntando: pastor, o que é isso? Mas por que acontece uma coisa dessa? A nossa linha de raciocínio sempre será a palavra de Deus. Porque tem gente que não entende. Às vezes até gente da igreja mesmo. Por que Deus permite uma coisa dessa? Porque a fala do cristão nessa hora é simples. É o que Jesus falou, gente. Uma certa vez, as pessoas chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, aquelas pessoas que estavam adorando a Deus, que estavam sacrificando e foram mortas por Pilatos, por que aconteceu aquilo? Eles estavam fazendo sacrifício a Deus. Olha que foi uma situação pior do que um acidente aéreo. Porque Pilatos tinha mandado matar as pessoas que estavam no meio do culto, estavam adorando, estavam fazendo sacrifício a Deus. E aí Jesus responde assim: vocês acham que eles morreram dessa forma porque eles eram mais pecadores do que os outros, ou os outros são mais pecadores do que eles? E os 18 que morreram na queda da torre de Siloé? Siloé era um bairro e tinha uma torre muito alta, e ela caiu e matou 18 pessoas. Um acidente, algo catastrófico ali. E Jesus fala a mesma coisa. Vocês acham que esses 18 que morreram numa situação assim tão dramática, tão terrível, que eles são mais pecadores do que os outros, que eles merecem maior castigo? Não. O mais importante é que as pessoas se arrependam e não ligue para essa situação, porque a morte ela vai chegar a toda pessoa. O mais importante é que as pessoas se arrependam dos seus pecados, porque senão todos vão morrer como eles morreram. Então o que Jesus está explicando é o seguinte: a morte é uma novidade para alguém? Tem senha para a morte? São os mais velhos que morrem? São os que cometem maiores pecados? Não, gente. A morte chegou. Pessoa boazinha, ela pode morrer num acidente catastrófico. E uma pessoa ruim, ela pode morrer simplesmente por um infarto, o coração parar de bater. Mas o que a Bíblia nos ensina é que todo mundo vai morrer. E que depois disso vem o juízo. O que Jesus falou: não se preocupe com a morte. É o que nós falamos domingo passado aqui. Tem muita gente vivendo por esse pouquinho de água chamado vida, enquanto há um oceano infinito lá atrás, que é a eternidade com Deus. Só que nós garantimos essa eternidade nesse tempo chamado vida. A morte vai chegar. E sempre quando ela chega, ela vai surpreender pessoas cheias de planos, de talentos, pessoas que não estavam preparadas. Agora o que Jesus está dizendo: a morte vai chegar, não se preocupa com isso. O importante é você reconhecer quem é e que precisa de Deus. E que se arrependa dos seus pecados, porque depois não dá mais tempo. Ou seja, essa morte não é boa para ninguém, mas ela vem como um alerta para nós. Isso mexe com a gente. Isso pode acontecer com qualquer um aqui. Agora, o que Jesus está dizendo para a gente concluir: viva para Deus. Independente do que você faz, do que você é, se arrependa dos seus pecados e viva para Deus. Porque a nossa maior esperança aqui não é comprar um carro ou a nossa casa. Nós queremos isso. Mas a nossa maior esperança aqui é quando o nosso coração parar de bater, os nossos olhos fechar, e daqui a pouco ele vai abrir, nós veremos o nosso Salvador. Então é isso. As pessoas às vezes perguntam por quê. Se for 26 anos de vida, teve 26 anos para se arrepender, porque essa é uma realidade agora, gente. A gente chora, a gente ora pela família, confortar os fãs, mas essa é uma realidade da vida. E o que cabe a nós é nos arrependermos cada dia, ajustarmos a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que todo homem vai morrer. Vindo após isso, o juízo, cara.
Então é isso que importa para nós. É engraçado que quando essas pessoas perguntam isso para Jesus, ele está falando justamente do fim. Ele está falando justamente de juízo final, de coisas dos últimos dias. E olha que nós estamos lá, hein? Vem aí a tecnologia 5G. Isso aqui, para nós, particularmente para mim, vai ser um sinal de que o fim está muito mais perto do que nós estamos pensando. Né? Infelizmente, a mente do homem não vai usar a tecnologia 5G só para o bem. Vai usar para o mal. Porque ninguém sabe como vai ser. Então vai ser maravilhoso para uma mente boa. Os médicos vão fazer cirurgias assim de risco, sem risco, à distância. A tua geladeira, ela vai poder apresentar para você uma peça que vai dar problema daqui 2 meses. Você não vai ser pego de surpresa. Então essa tecnologia, ela vem para ajudar, para abençoar. Mas por outro lado, nós sabemos que também muita gente vai usar isso para o mal. Então, ninguém sabe como vai ser. Vai ser algo quase que espiritual. Vai ser algo, né, que os estudiosos estão dizendo que o limite será a imaginação do homem. Imagina como vai ser isso. Então, se prepara, viu? Porque nós vamos viver um momento da humanidade que nós nunca vivemos. Para nós, sinal de que a volta do Rei dos Reis está mais próximo do que nós pensamos. Agora, o que interessa para nós hoje aqui, baseado no tema que nós colocamos? Que Deus ainda é o mesmo. Que esse Deus ainda está de braços abertos. Que esse Deus, ele não quer outra coisa, em primeiro lugar, do que perdoar as pessoas. E nós podemos ver isso nesse texto que nós lemos. Esse cara, ele foi um dos maiores pecadores da Bíblia. A Bíblia mostra muita gente boa, mas a Bíblia é realidade, ela mostra o outro lado também. Ela mostra sangue, ela mostra erro, ela mostra um Davi bom, mas um Davi pecador. Deus não esconde nada. Nós não podemos servir a Deus fingindo. Com Deus é realidade. Hoje eu estou bem, ontem, amanhã eu falhei. A gente tem que falar a verdade, senão você não dá certo. E esse homem, eu digo que ele pecou assim mais do que os outros, porque ele não pecou na ignorância. E a Bíblia ensina que os pecados na ignorância, Deus não leva muito em consideração. Ou seja, uma pessoa que não conhece a Bíblia, uma pessoa que não é cristã, quando ela vai pecando, ela não sabe. Então Deus trata de uma forma diferente. Deus trata de uma forma, não com tanto rigor, como uma pessoa que conhece a palavra de Deus. É assim que Jesus falou: olha, Cafarnaum, Betsaida, cuidado, viu? Porque os milagres que eu estou fazendo aqui, vocês não se arrependem. Se Tiro e Sidom, cidades inimigas, tivessem visto o que eu estou fazendo no meio de vocês há muito, que eles já tinham se arrependido. Então Jesus está falando que tem mais rigor para quem conhece. Então quando eu digo que esse cara foi um dos mais pecadores, é porque o pai dele era muito crente. Ele é filho do rei Ezequias, um dos reis mais crentes que houve. Foi criado ali, vendo o pai adorar a Deus, vendo o pai ser abençoado, próspero, íntimo de Deus, amigo de profetas. E agora esse menino, quando chega o momento dele assumir o reino, mas a primeira coisa que ele faz é pecar contra Deus, quase que a vida toda. A primeira coisa que ele faz, a Bíblia fala assim, que ele pecou com os pecados nojentos das nações pagãs. Então isso aí você atualmente imagina, porque tudo que não presta aí, de outras religiões, de gente que não conhece a Deus, ele trouxe para Jerusalém. Imagina, vocabulário, palavras de baixo calão, atitudes que mancham a igreja, atitudes que não dão testemunho. Tudo esse rei fez, mas não estava bom ainda. Aí ele trouxe todos os altares dos deuses pagãos das nações vizinhas, colocou em Jerusalém, sabe? Então, não tão bem ainda satisfeito, ele colocou uma imagem da deusa Azera dentro do templo. É a mesma coisa que você chegar aqui domingo que vem e a gente fazer um altar aqui de sacrifício. E você chegar aqui e falar: não, agora você toma esse sangue aí, acende essas velas aí, acende. Entendeu? Ele trouxe um ritual que Deus falou: eu abomino isso aqui, porque eu sou o único Deus. E o rei, a maior autoridade,
Aquele que todo mundo olha, a celebridade, que ele faz uma coisa ali, todo mundo está sabendo. Ele faz isso, gente. Você já pensou nisso? Eu quero que você entenda bem isso aqui, para você ver o que Deus vai fazer com esse cara. É igualzinho você chegar aqui, agora hoje não tem adoração, louvor, não. Olha lá, o Betão está vestido com aquele vestidão, turbante na cabeça, fumando cachimbo, fazendo coisa, invocando demônio. É isso aqui, gente. É isso aqui. Não, aqui é culto de orgia. Por isso que Deus fala, os costumes nojentos das outras. Porque ela avalia tudo. Fazia um sacrifício, atravessava o rio ali na Babilônia, fazia um sacrifício para chover, porque não aguentava esperar em Deus. Espera aí. E aí fazia um sacrifício de chuva lá, valia qualquer coisa, deitava com todo mundo para ver se chovia lá e para ver se eles tinham. E só atraía miséria. E só atraía maldição. Esse rei fez isso, mas ainda não satisfeito, ele começa a adorar Baal, que simbologia também de Satanás. Ele falou, não, esses Exu aí de última linha, aí não, eu quero logo o chefe. Você imagina o caos que virou? Você imagina como é que estava a atmosfera? Você imagina como é que estava Jerusalém sofrida, a economia travada, não dava, as doenças, a guerra, os inimigos avançando, porque as maiores autoridades. E o rei fazendo isso, o sacerdote era tirado fora. O culto no templo não tinha mais. Ou seja, nós fechamos a porta para Deus. Por isso que o último versículo vai dizer assim, e ele levou toda Jerusalém para cometer pecados. Mas não estava satisfeito ainda. Aí ele pega os próprios filhos dele e entrega em sacrifício aos deuses pagãos, queimados. Dá para pensar nisso, gente? E alguém lá, porque isso vai se aprofundando, né? A Bíblia fala, um abismo chamou outro abismo. Ele vai vendo que vai consultando, ele adorou estrela, ele fez feitiçaria, está escrito na tua Bíblia aí. Ele fez adivinhação, ele fez magia negra, tudo isso é prática proibido pela palavra de Deus. Ele fez tudo isso e não satisfeito. Aí ele conhece alguém lá e fala assim, não, mas o que dá certo mesmo é você matar os seus filhos. O que dá certo mesmo é você vender as almas. Ah, como que é? Tem o Deus Moloque ali. A gente chega lá, faz um sacrifício, toma um sangue lá e joga os filhos dentro da boca dele, numa fornalha de fogo. Ele fez isso. Aí você fala, uau, tem gente que faz isso até hoje. Tem gente que vai no culto da meia-noite lá, em algumas encruzilhadas por aí, e consagra o filho, e entrega a alma, e ainda paga por aquele trabalho ainda. É a mesma coisa. E esse rei é o que tinha. Então você imagina como estava Jerusalém. Mas as coisas foram apertando. E agora os babilônicos, os inimigos invadem, capturam esse rei. Amarram as mãos dele para trás e levam ele lá para a Babilônia. Nós já tínhamos visto um cenário desse daí. Nós sabemos que esse rei nunca mais voltaria. Agora acabou. Quem conhecia um pouquinho de Deus falava assim, ixi, chegou, acabou, pode pedir um sinal para Deus para ver quem que vai assumir o trono do reinado de Jerusalém, porque Manassés acabou, tá vendo? Ficou pecando, olha lá o que aconteceu. Acabou, foi levado para a Babilônia. Aqui nós começamos a fazer a leitura do texto. Quando chegou lá, gente, a tua Bíblia está dizendo que talvez ele tenha se ajoelhado, mas ele fez uma oração fervorosa a Deus. Uma oração fervorosa a Deus. E isso mexeu com a alma, com o espírito dele. Ele se arrependeu, confessou os seus pecados. Resultado, Deus perdoou Manassés. E não só isso. Deixou ele voltar, assumir o reinado e dar continuidade ainda. Agora eu faço uma pergunta para você. Que Deus é esse que alguém enfiou na tua cabeça que ele só condena pessoas? Que Deus é esse? Que às vezes a gente acompanha a vida de alguém que está começando na igreja e que pecou pecados horríveis, né? A gente parece que faz uma cartilha própria. Não, você tem que rezar aqui de manhã, tarde, à noite, fazer tudo isso aqui.
Sendo que esse Deus pega uma pessoa. Se você fosse Deus nesse ponto, que Manassés está lá, fazendo tudo, saindo com a mulherada, usando droga, fazendo tudo que não presta, vendo porcaria na internet, matou os filhos. Se você é rei nessa hora, o que você faz com ele? Com toda essa larga misericórdia sua aí, o que você faz com ele? Aí só, não dá, né? Está tudo contrário, está jogando contra. Quem comigo não ajuda, espalha, né? Chega, põe o outro lá no trono. Imagino que as pessoas falavam, Deus, o que eu estou vendo o que ele está fazendo? Como alguém, né, que a gente vê aí, um filho que não morre, não faz, não se converte, não vem. Alguém da família que nada acontece. Então Deus já está começando a te mostrar alguma coisa. Talvez com alguém que você conhece, que está orando, com alguém da família, nada acontece. Vai lá para cá. Então, em nome de Jesus, esse cara vai se converter mais cedo ou mais tarde. E Deus vai perdoar ele. Porque o tempo é de Deus. Se fôssemos nós... Põe o outro, que isso aí só manchou meu nome. Tudo que a minha palavra manda fazer, ele faz o contrário. E de repente, gente, quando ele tira de cena, aí não tem mais jeito. Aquele rei que saiu algemado, imagina a cena. Daqui a pouco ele volta com as roupas bonitas, um semblante diferente no rosto dele. Rei, o senhor voltou. Ele fala, rei não, a paz do Senhor, agora eu sou crente. Porque o nosso Deus... Ele é todo poderoso. Ele põe as nuvens e manda a chuva cair. A palavra de Deus diz que ele faz a grama crescer na montanha. Ele dá ordem aos peixes, aos pássaros. Ele manda em tudo. Mas a coisa que ele está mais interessado em fazer nesses últimos dias é perdoar pessoas que estão andando uma vida diferente daquela que ele proporciona. E ele é bom nisso, gente. E isso, muitas vezes, está longe do alcance da nossa mente. Eu não consigo entender isso, sinceramente. A gente fala assim, Deus... Mas é muito pecado. Mas é muito pecado. Esse cara, ele fez tudo que não podia. Ele cavou o fim do poço e achou mais alguma coisa para cavar lá ainda. Né? Eu acho que quem acompanhava isso, não. O Manassés já fez tudo que não podia. E de repente, sabe o que o rei fez? Todo dia uma novidade. E de repente, gente, Deus vai lá e perdoa. Agora deixa eu clarear a tua memória. Deus, Ele está fazendo isso há muito tempo. Deus não fez só isso na vida de Manassés, não. Deus está agindo, proporcionando perdão para a humanidade, mas há muito tempo. Desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, sabia que todos os dias, chovendo, fazendo sol, no verão, no inverno, em qualquer mês do calendário judaico, todos os dias de manhã, os sacerdotes tinham que matar um touro novo, por causa do perdão do povo. Aquele dia foi dia de festa. Aquele dia os filhos de Deus só comemoraram, parece que ninguém... Aqui, ó, ordem de Deus na lei mosaica, toda manhã, um touro novo tinha que ser sacrificado pela oferta de perdão de pecados. Sabia que Deus tinha estipulado no calendário judaico o dia do perdão? Está aí na tua Bíblia, o dia do perdão era o dia 10 do 7º mês, dia do perdão. Ou seja, Deus há muito tempo vem falando dos anais do ser humano já. Olha, eu quero perdoar, o ser humano precisa ser perdoado, eu quero perdoar, eu estou disposto a perdoar, eu estou disposto a perdoar. Tudo isso era um sinal daquele que viria mais à frente. Isso aconteceu, as pessoas não entendem. Quando Jesus veio, o próprio povo dele não entendeu, porque tinha um negócio ruim acontecendo lá chamado religião. E os religiosos, eles não estavam entendendo o agir de Deus, como muita gente não entende hoje. E quando Jesus veio falando em perdão, os fariseus não entendiam, porque eles já tinham condenado aquela nação. A pessoa que tinha lepra, não, é sinal de pecado, não serve, não pode entrar no culto, fica longe, retirado. A prostituta, não pode, tem que matar, tem que apedrejar. Esse Senhor do universo, na pessoa de Jesus o Cristo, aqui andando todo dia e liberando perdão. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O perdão está sendo colocado por Deus na humanidade, mas há muito tempo. Agora existem coisas, e o povo não entendeu. 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 O povo
Porque o povo lá atrás, eles estavam observando regras. Não, mas hoje é sábado. Não, mas você não pode vestir assim. Não, mas você não pode falar assim. Mas você não tem que lavar a mão. E Deus não estava preocupado com essas coisas, gente. Porque Deus estava querendo perdoar as pessoas. Ele não veio para corrigir costume social. Ele veio para nos lavar com sangue e nos purificar e resgatar. Porque para Deus só tem dois tipos de pessoa, cara. O salvo e o condenado, A sociedade pode dividir em classes quantas fatias quiser, mas a tua Bíblia e a minha Bíblia diz que existe um trono e vai haver um julgamento chamado juízo do trono branco, que só vai ter duas categorias de pessoa: do lado esquerdo os condenados e do lado direito os salvos. Para Deus só tem isso. E como que você faz para ficar do lado direito? O que vai nascer fez. Se arrepender, confessar e não querer se explicar para religioso, porque quem perdoa é Deus e tem gente que não vai entender. Porque eles forneciam isso. Eles diziam isso, mas isso não é algo longe. Isso é algo que está aqui hoje na nossa sociedade aqui. Nós aqui éramos assim, gente. Quanta gente aqui que obreiros antigos matou só por olhar. Essa geração de barbudo e tatuado, eles já estavam condenados. Mas o mesmo amor que Deus tem por nós, tem por eles. É assim. A gente fica assim, nossa, eles mataram Jesus, para Deus só tem isso, e Ele quer perdoar. É aquilo que eu falei aqui alguns domingos atrás aí. Você é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Você é pecador porque você peca ou você peca porque você é pecador? Tem uma diferença muito grande. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Tem uma diferença. Não é o pecado que nos faz pecadores. Nós já nascemos no pecado, por isso nós pecamos. E tem muita gente que não entende essa diferença. E o que vai parar esse processo na nossa vida é aceitar Jesus, se arrepender dos pecados e andar em confissão e intimidade com Deus. Aí e esse povo aqui, eles achavam que o que salvava era a lei. Ou seja, eles estavam oferecendo uma salvação por mérito. Se você fizer tudo certinho, você vai para o céu. Se você errar, você não vai para o céu. Aí chega Jesus e fala, não é isso, não. E põe isso aqui, Paulo põe isso aqui depois, Depois você lê na tua casa esse versículo aqui para responder para muita gente. Escute isso, Romanos 3:22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ponto final, pecador. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E acabou. Mas a palavra, irmão, nós somos obedientes à palavra de Deus, mas o primeiro passo é esse daí. Ninguém pode julgar ninguém tem essa moral, ninguém tem esse nível espiritual para julgar ninguém. Eu digo isso, irmãos, eu consigo trazer isso para a nossa atualidade, porque existem muitos lugares por aí condenando muita gente. Nós não estamos aqui para facilitar, nós somos pacificadores do reino. Nós ensinamos o que pode e o que não pode. Agora, o que nós não fazemos aqui é tirar a liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus, a liberdade de adorar, a liberdade de ser quem Deus fez você para ser. Você não pode ser mudado por um militarismo ou por uma religiosidade. Você sabe, nós somos assembleianos aqui. Eu nasci na Assembleia, que se fosse implantar aqui aquele modelo de culto, o terceiro culto não tinha mais ninguém na igreja. Primeiro que embora toda essa juventude cheia do Espírito Santo aqui, você sabia que lá atrás, aqui nesse passado presente aqui, a televisão era assim proibida na Assembleia? Não pode. Se você tem televisão lá, você é do diabo. Sabia, gente? A Solange deve lembrar que é a pessoa mais assim, qualificada, né, para esse tempo, né?
Você sabia que a calça jeans, quando ela veio, que ela veio lá dos Estados Unidos para cá, era do diabo e a igreja não permitiu? Você sabia que a dentadura foi proibida na Assembleia de Deus? Ô, gente, são fatos. Você sabia que anticoncepcional, quando surgiu, foi proibido na igreja? Aí sabe o que aconteceu? Porque os irmãos é tudo puro sangue, né? Aqui não tem pangaré não, rapaz. Aqui é tudo puro sangue. Aí o que aconteceu com a igreja foi que as famílias chegavam, marido e mulher, aquela escadinha lá atrás, lá, o que tinha menos tinha 5. Porque a liderança religiosa proibiu o anticoncepcional. Gente, isso aqui é fato da igreja. Aí sabe o que mostrou para o mundo? Fechou a porta da salvação, que as pessoas falam, eu não quero ser crente, não, crente é tudo pobre, olha lá. Eles têm 19 filhos, eu só quero 2. E aí nós começamos a apresentar, por testemunho próprio, um evangelho empobrecido. Por quê? Porque era uma situação da economia difícil, na época dos réis, dos cruzeiros. E não dava para dar uma vida de qualidade para 6, 7 filhos. Era pouco o que se ganhava. E aí o que aconteceu? O que nós estamos mostrando para o mundo? Ser crente é ser pobre. Por quê? Aí alguém teve uma coragem lá e falou, irmão, por favor, vocês estão fazendo muito cursinho, né? Todo dia, toma um anticoncepcional, pelo amor de Deus. Ah, pastor, não é pecado, não. O pecado é você colocar 15 filhos no mundo e não ter condição de dar comida para eles. E aí começou a mudar. Então a história da igreja, ela traz uma raiz daquilo que aconteceu ali atrás. A internet, quando veio, era proibido. Agora eu pergunto para você, essas coisas são proibidas, gente? Você tem que saber o que é bom, o que é mal. Essas coisas podem ser usadas para o bem e para o mal, mas quando vem na nossa mão, nós usamos como ferramenta para o bem, para o evangelismo, para a divulgação da palavra de Deus. Então estou dizendo para você coisas que aconteceram lá atrás e que pessoas, assim, porque aprendeu aquilo. E aí leva para frente. Não, porque não pode. Porque um jovem não pode vir na igreja de bermuda aqui, de chinelo. Você vai para o inferno. E a tua Bíblia está dizendo, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. É por isso que eu coloquei esse tema, porque hoje nós vamos cortar esse dedo aqui. Você não está condenado, você está salvo. Porque ninguém pode julgar. Agora, o que tudo isso mostra para nós? Que os terríveis, e talvez até nojentos, me perdoe pela expressão, pecados que você cometeu, assim como eu cometi, todos eles estão no mesmo saco de perdão de Deus. E Ele também, como perdoou Manassés, Ele perdoa cada um de nós, se Ele achar arrependimento na nossa vida. Porque não é para qualquer um, não. Porque já basta Satanás, já basta o mundo para fazer maldade, mas Deus desceu à terra para dar uma solução. E a solução é Jesus Cristo. Quando Ele morre, quando Ele vai verter o sangue dele representado nessa mesa aqui, Ele vai lavar o pecado da humanidade. Ele sabia que nós pecaríamos, mas Ele espera de nós uma atitude inteligente de arrependimento e de necessidade de confissão, porque Ele tem perdão para nos dar. E ponto final. E aí não continua mais. E a palavra? Agora você vai obedecer a palavra, não por medo, mas por prazer. Mas não é a obediência da palavra que traz salvação. Salvação vem pela fé em Jesus Cristo. É por isso que essa igreja está crescendo, que nós estamos potencializando esses jovens. Vocês serão, que futuro da igreja nada, vocês são presente da igreja. A igreja precisa de jovens cheios do Espírito Santo, porque os jovens da faixa etária deles que estão ali no mundo, não vai olhar para pastor velho, não vai olhar para terno e gravata, não, mas eles vão olhar para as pessoas que falam a mesma língua deles, mas que tem um espírito diferente na vida deles, que tem um brilho diferente nos olhos deles, que tem algo diferente na vida deles, de que tudo que eles põem as mãos dá certo, porque eles estão na presença de Deus. E aí tem que quebrar tudo, cara. Quem vai contestar isso? Em nome de Jesus,
você vai sair daqui hoje sem nenhuma acusação na tua vida, em nome de Jesus. Isso que nós comemoramos hoje aqui, por isso que tem Santa Ceia. Isso aqui não é para você pegar um pouquitinho de suco de uva e um pedacinho de pão e comer sem saber o que está acontecendo. Isso aqui é uma solenidade que reverencia que o nosso Deus morreu e ressuscitou e vivo está, esperando a hora de arrebatar a igreja. É isso que nós estamos fazendo. E nós estamos participando dessa mesa, porque nós temos o entendimento que erramos, que pecamos, mas pelo sangue de Jesus nós estamos lavados, limpos, purificados, regenerados, santificados, e daqui a pouco vamos estar glorificados no corpo, na alma e no Espírito. Oh, glória! Ei! A célula essa semana vai ser uma bênção, né? O que Deus fez na tua vida, olha que legal, né? Poxa, pastor, eu cheguei lá, estava tudo assim, arrebentado, lascado, e as coisas estão acontecendo, né? Estou vendo o Renan aqui, pastor, eu vou dar uma bênção, mas eu fui traído aí, viu? Puxa vida, Deivão já se arrumou por aí, o Gabriel vai casar, eu fiquei para trás, me enganaram. Assim diz o Senhor, varão, tem uma varoa te esperando. Não erre nesse momento. Não pegue o primeiro prato que o diabo mandasse. Espera aí. Poxa, gente, coisa maravilhosa isso aí. O que Deus fez na nossa vida é muita coisa. E a primeira coisa e mais importante não é ganhar um presente, não é algo material, nem são os dons. Tudo que Deus está fazendo, usando essas pessoas, usando gente jovem para libertar pessoas, nem é isso, mas é aquilo que o próprio Jesus falou para os discípulos: olha, que bom, eu estou muito alegre que Satanás obedeceu vocês pelo poder do meu nome. Que muito bom vocês terem curado, libertado muita gente, mas antes de tudo, alegrai-vos pelo vosso nome que está no livro da vida. Mais importante. Então, em nome de Jesus, a única coisa que pode tirar você do céu é você mesmo. Isso você tem que ter uma força na tua mente muito grande. O que você ouve aqui é remédio, direção segura para a tua vida. Porque a única coisa que sobra para o diabo, como uma pessoa que entende o que é o sacrifício de Cristo no Calvário para a nossa vida, é tentar enganar você. A única coisa, falar aquilo que os religiosos falavam lá: mas você não pode ser crente, não, você vai de bermuda, você não pode ser crente, não, porque você falou um palavrão, você não vai para o céu, sabe? Joga isso fora, tenta melhorar o teu testemunho, tenta melhorar o teu rendimento, a tua intimidade com Deus, mas toma posse, porque essa salvação, ela tem validade ainda, ela tem valor ainda, ela é uma vez só, já foi feito, e não, Deus não vai voltar atrás, Ele te ama, você é especial para Deus. Hoje nós vamos tirar essa acusação do inimigo, você vai andar, você vai novamente cantar, você vai ser feliz, a depressão vai ter que sair, essa acusação do inimigo não tem mais poder na tua vida, porque se ele perdoou Manassés, ele vai nos perdoar também. Simples assim. Não caia no engano do diabo, irmão. Não caia, porque eu estou vendo muita gente assim, andando assim. Irmão, o que é? Sabe, acontece 99 coisas legais, meia coisinha que acontece. Sabe o que é isso? Olha lá, o que está entrando na tua vida é isso aí, cara. Agora você precisa olhar para isso aqui, para o que Cristo fez por você. Ele te colocou em pé, Ele já te curou, Ele já te abençoou, Ele já te salvou, Ele já te perdoou, Ele quer te usar. Coisas novas vão acontecer na tua vida. Esquece o passado, porque uma nova luz vai brilhar no teu caminho. Você pega força. O culto de Santa Ceia é para isso. Culto de Santa Ceia, você não chora na sexta, não. Você se alegra no domingo pela manhã, porque Ele ressuscitou e nos perdoou. Ele garantiu para nós. Em nome de Jesus, cara. Você pode chegar mais longe do que você pensa. Quais são os passos? Eu já falei. Se arrepende, cara. Para de ficar se arrastando. Se arrepende. Todo mundo aqui peca todo dia. Não é se arrepender uma vez, se arrepender uma vez para confiar
que Jesus não é um fato histórico, que Jesus é o Filho de Deus, que veio como cordeiro imaculado para tirar o pecado da humanidade. E eu aceito Ele. Pouco importa as religiões que eu participei, pouco importa os pecados que eu cometi, mas quando eu vou para Cristo Jesus, a Bíblia me garante que eu tenho salvação. Ele falou isso e eu tomo posse. E agora você precisa viver assim. Aí você vai obedecer a palavra. Nossa, eu sofri anos na igreja porque me faltava esse entendimento. Eu ficava preocupado com a minha reputação. Eu ficava preocupado com o que os outros iam pensar de mim. Escravizei os meus filhos, minhas filhas, você sabe, na religião. Não usa esse brinco, não usa isso, não vai para a praia. Tudo isso é do diabo. Desviei as minhas filhas, porque eu não tinha esse entendimento. Sabe por quê? Deus me revelou, porque tinha uma brecha na minha vida, não de pecado, mas uma seta de acusação. Eu achava que eu era aquele pecador. Mas Jesus já falou: meu filho, eu estou vivo e eu te perdoei. Ande como salvo nessa vida e proporciona algo. Eu já garanti a salvação para aqueles que se arrependem. Aí nós começamos a libertar todo mundo. Aí nós começamos a propor. Imagina se você viver assim. Imagina se você pegar esse dedo que está te acusando hoje, quebrar ele, pisar aqui e falar assim: ó, acabou, Satanás, eu não tenho mais seta de acusação, não. Eu tenho uma janela de salvação na minha vida, na minha família. De hoje em diante, através da minha vida, toda a minha família está quebrada, a maldição da minha família, está todo mundo solto aqui, porque o sangue de Jesus não perdeu valor, ele tem muito mais valor hoje. Depende de você. Mas essa palavra, com entendimento. Não caia no erro do diabo, não. Como eu já disse aqui, a única arma que sobra para ele é enganar a tua mente. É você pisar na bola, como eu vi o irmão: ai, pastor, eu não vou tomar ceia hoje. Por quê? Por quê? O irmão, eu parei do lado dele no farol, e ele olhou feio para mim, saí no racha com ele. E fiquei com o coração cheio de ódio. Miséria, irmão. Você falou um palavrão para ele lá, irmão? Não falei não, pastor. Eu pensei: irmão, ora aí, pede perdão para Deus. Isso daí não pode te tirar da ceia, não. Você não pode dar um tiro nele. Isso aí pode acontecer com qualquer um. É bom você deixar ele. A hora que ele olhar para você, manda um beijo para ele e fala: Jesus te abençoe. Mas são coisas, gente, que muitas vezes tomou a mente das pessoas que não estão olhando para o que Deus fez, estão olhando porque o diabo está querendo. Agora é importante saber, baseado no texto que nós lemos aqui, ó, os pecados que nós cometemos, as consequências ficam. Beleza? Usou muita droga, está perdoado e vai para o céu em nome de Jesus. Só que eu não sei se você vai durar tanto como nós que somos atletas. Um exemplo muito chulo esse, né? Mas a consequência do pecado fica. Por isso que você vem para a igreja. Porque todo mundo aqui tem dois caminhos para escolher: o do bem e do mal, o de Deus e do inimigo. E a gente luta todo dia enquanto está vivo. Porque a missão do diabo é te derrubar, mas a missão de Jesus é nos salvar e já salvou. Agora, você não pode cair. Está vivendo consequência de pecado, você precisa vencer isso de bobagem que você fez ali. Salvação, perdão de pecado não traz sentimento. Eu não estou sentindo alegria. Calma aí, irmão. Isso aí é batismo com o Espírito Santo. Deixa Deus limpar bem o vaso aí, porque Ele não vai habitar em vaso que tem sujeira. Vai que tiver tudo limpinho, você vai ser cheio, e você vai ser a pessoa que vai voar mais nessa igreja, que vai correr, que vai ficar correndo o culto inteiro quando ela estiver pregando. Pode ficar tranquilo. Ele prometeu o batismo com o Espírito Santo. Você precisa aceitar e acreditar na palavra de Deus. Em nome de Jesus vai ser cheio, sim. Agora não confunde as coisas. Você pecou, consequência do pecado fica. As pessoas que você brigou, você vai ter que pedir perdão para elas. Isso não está tirando o perdão. Isso está limpando a tua vida. Mas algumas coisas têm que ser corrigidas. Outra coisa, ele pecou. Mas tão logo se arrependeu, ele não voltou a pecar de novo. Então toma cuidado. O Deus que nós estamos aqui falando, Ele está muito, mas muito interessado em te perdoar. Mas Ele não quer que você seja crente hoje, que você passe pela mesa da ceia e amanhã fique com o pé no mundo. Isso é muito perigoso. Eu já te disse, eu já tirei
da tua vida toda a pressão religiosa, que você vai na praia, que você vai passear, você é jovem, você vai sair junto com os jovens da igreja, como nós vamos lá no Mirante, lá vai estar cheio de gente do mundo. É lá que Deus nos quer. Lá que nós vamos cantar. Lá falar, amanhã é o culto lá, hein? Exatamente como nós fizemos no Réveillon retrasado. Nós fomos no meio da Martins de Sá, colocamos uma tenda branca lá, e as pessoas chegavam, aqui é a tenda do Pai, ou não sei o que, ou sei lá. Não, aqui é a tenda de Jesus Cristo. Nós vamos adorar Jesus aqui. E do nosso lado lá ninguém bebeu, ninguém usou droga. As pessoas nos filmaram, levantaram as mãos. De que igreja vocês são? Que coisa linda que vocês estão fazendo aqui. Fazemos isso, cara, porque nós entendemos que nós somos perdoados. E nós podemos pisar em qualquer lugar sem ser contaminado. Mas nós vamos deixar a luz de Cristo lá. Nós vamos deixar um sinal de Deus lá. Nós vamos deixar um legado lá. E nós vamos estar dizendo com a bandeira do Evangelho: o nosso Deus ainda está vivo. Ainda dá tempo para você, pecador. Joga esse copo de cachaça aí, vem para a igreja tomar santa ceia. Jesus te ama e quer te perdoar. É isso que é ser crente. É isso que nós fazemos. Então não volta a pecar, que Ele vai perdoar. Mas se ficar nessa vai e volta, é muito perigoso. E a própria história nos diz que não é só até as pessoas de Deus, não é o fato do cargo que elas ocupam ou da posição que elas têm, mas sim da atitude que elas têm a respeito do perdão de Deus. Então o que vai te qualificar para um ministério maior não é você ser um pastor, você ter uma carteirinha, mas sim essa atitude de reconhecer que você precisa confessar, se arrepender, se acertar com pessoas. Dessa forma, você sempre vai estar bem com Deus. Porque existe algo aqui que as pessoas precisam entender. Esse negócio de confessar pecado, eu já vi muito pastor de igreja grande cair. Eu já vi muito pregador que fazia o céu descer na terra. Nem na igreja está hoje, porque não praticava isso aqui, arrependimento, confissão de pecado. Porque tão logo você atinja uma supervisão, uma liderança, um pastorado, as pessoas pensam que confessar pecados é demonstrar fraqueza e fracasso. Isso é uma seta do diabo. Todos nós pecamos. E tem muita gente se pendurado por aí, que chegou numa posição que parece que não peca mais. Eu não estou falando para você de um mendigo que se converteu, não. De um mendigo. Estou falando para você de um rei, como Davi, que teve a hombridade e a humildade no momento mais difícil da vida, que entendeu, que se ajoelhou e fez uma oração só verdadeira com arrependimento. E Deus pôs ele no trono de novo. Não perca o teu ministério. Demonstração de erros e confissão de pecado não é demonstração de fracasso. É inteligência de gente que vai para o céu. Falando porque Deus mandou falar. É difícil você chegar a ser um pastor, um supervisor, um líder. Mas você precisa manter isso aí. E isso o diabo engana muita gente. A pessoa, eu vou falar, todo mundo me aplaude. Eu vou falar que eu olhei, eu vou confessar. Você vai para o buraco rapidinho. Hoje é dia de pedir perdão, gente. Hoje é dia de se acertar. Porque o que cabe para nós da igreja é só esse dedo aí. O diabo não pode entrar na nossa vida mais. Porque a nossa vida está ocupada pelo fogo e a presença do Espírito Santo. O que cabe a ele é só isso. Mas nós vamos fazer como Moisés fez e falou para Faraó: o quê? Vai libertar só os homens? Vai deixar as crianças? Vai deixar os animais? Não, Senhor. A libertação do meu Deus é completa. Nós não vamos deixar nenhuma unha no Egito. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós não vamos querer nenhum dedo de acusação, porque sobre nós há o sangue de Cristo que já nos perdoou de todo pecado. Em nome de Jesus, chega, gente. Eu acho que esse é um excelente momento para nós orarmos. E eu queria tanto que você desse um passo de fé hoje, cara. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra hoje e jogasse isso no chão. Isso já aconteceu comigo, dentro da igreja.
Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de levantar a mão dentro de uma classe de aula e fazer uma pergunta. Tudo eu tinha vergonha. Porque lá no meu subconsciente, lá embaixo, coisa que eu não conseguia administrar mais, por ter sido criado numa família que não tinha nada de Deus, de ver tanta coisa errada dentro da minha casa, de ver tanta coisa errada na minha família, e depois de tocar a vida só cometendo pecado. Quando eu vim para a igreja perdoado, eu tinha que ter esse conserto no meu homem interior, porque eu não conseguia falar, porque eu ficava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar. Eu não conseguia fazer algumas coisas, e tudo que eu fazia parece que eu queria justificar. Não, mas sabe assim, querendo consertar tudo, querendo ser perfeito aos olhos dos outros. E o Espírito Santo me revelou. Sabe por que isso? Que está faltando para você entender o perdão, entender a identidade que você tem em Cristo Jesus. Porque eu, Senhor, eu já te perdoei. Você não precisa ficar querendo provar nada para os outros. Eu sei dos teus erros, eu sei dos teus pecados, e eu já te perdoei. Assim diz o Senhor sobre você. Deus está te falando. Você que não soube criar os teus filhos, como eu, que errou, essa seta não vai te paralisar nunca mais. Você que errou como filho, que não honrou os seus pais biológicos, mas hoje pode honrar os teus pais espirituais, você está perdoado. Você que tem medo de perder dinheiro porque nunca teve nada e agora está sendo abençoado, é uma seta, é uma acusação. Joga fora isso hoje em nome de Jesus. Você já é próspero, já é rico, já é abençoado, porque Deus não promete pobreza, miséria. O reino dele é ouro, é multiplicação, é bênção. Tudo isso eu quero orar aqui agora. Então pega aí agora esse dedo de acusação. Você que fala, eu não posso ser líder, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, porque existe uma seta de acusação te paralisando. Porque Deus não salva ninguém para não ser ninguém. Deus salva ninguém para ser alguém. Porque tudo é para Ele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. E Ele não quer te salvar para você ser um medroso. Ele não quer te salvar para você ser um crente aqui dentro. Ele quer te salvar para que aonde quer que você pisar a planta dos pés, os demônios saiam correndo e a glória de Deus habite lá e as pessoas queiram te ouvir. Isso é o cristianismo. Tem um monte de gente que não vai querer, sim, mas também dentro da igreja tem muita gente parado, acusado pelo diabo no nome de Jesus. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque uma coisa nova Deus já fez na tua vida. E antes de eu fazer essa oração por você, eu vou deixar esses versículos aqui, ó. Romanos 3:22, que eu já li, que diz assim: Deus aceita as pessoas por meio do que elas fazem. Longe de mim esse negócio. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Nem teu pai, nem tua mãe pode te condenar, nem o pastor da igreja A, nem o anjo, nem o demônio. Se você tem fé em Jesus Cristo, isso quem pode ver só os olhos de Deus. Se você tem fé em Jesus Cristo, você está salvo, jovem, você está salvo, ou idoso, você está salvo, adolescente, você está salvo, seja quem for. Está dizendo. Não é pela resposta que você dá, nem pelos frutos que você dá. Frutos é consequência de quem está fazendo alguma coisa, não para salvação. Senão nós vamos virar espírita e fazer caridade e achar que vamos para o céu porque nós damos cesta básica. Nós fazemos isso, mas isso não traz nada, só testemunho. O que traz salvação é a nossa fé, é a nossa confiança, que independente do jeans ou da roupa suada, o meu coração, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo é de Jesus, convertido e arrependido.
João 5:24. Eu afirmo a vocês, Jesus falando, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Por que Jesus começa? Isso é verdade. Porque não tem nenhuma vírgula de mentira. Isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Ah, dá um glória a Deus aí, irmão. O que é isso? Ele resolveu. Olha o que o verbo está dizendo. Olha o tempo do verbo. Quem crê em mim, na minha palavra, em Deus que me enviou, já não está condenado. Já passou da morte para a vida. Ele fala isso antes da gente nascer. Ele fala isso antes de você chegar aqui. Quando você aceita Jesus aqui, esse negócio está valendo na tua vida. Ah, peraí. Aí ele vai fazer um processo. Não, já passou, já perdoou, já salvou. O teu nome já está no livro da vida. Você vai tomar ceia porque você é filho de Deus, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o último, o mais conhecido, Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, gente. Oh, glória! Oh, meu